Hoje no quadro Novidades do Mundo Toyota eu quero mostrar todos os detalhes do Toyota Supra GR 3.0 Turbo 2022 MK5, a quinta geração do esportivo icônico da Toyota que está exposto aqui na Boca Mafra Premium, em Balneário Camboriú, Santa Catarina, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. E detalhe, apenas 680 quilômetros, em estado de zero modelo. Para você que tem de 30 a 40 anos, vocês conhecem esse ícone com certeza na sua quarta geração através do filme Velozes e Furiosos. E nessa quinta geração, eles compartilham junto com a BMW e a Toyota em desenvolvimento desse carro a mesma plataforma, motorização, sistema de suspensão do modelo Z4 que você conhece da BMW. Faróis em sistema de LED, sistema de segurança com Toyota Safety Sense com pré-colisão, frenagem semi-autônoma, no seu interior recarregamento de celular por indução, ar-condicionado 2 zonas, multimídia com conectividade com Android Auto e Apple CarPlay, sem fio e o mais importante, uma tocada bem esportiva para esse modelo que eu vou mostrar todos os detalhes logo após a vinheta. Quero começar mostrando os detalhes desse ícone esportivo da Toyota e hoje eu posso dizer que zerei a trajetória do canal nesses 4 anos que eu demonstro veículos da marca Toyota. Seus faróis, eles são mais afilados, saem aqui da frente e vão se encorpando e ganhando mais volume para a parte lateral. Vocês percebam que a frente dele é mais avantajada, ele é um coupé que realmente se destaca. Todo o sistema de iluminação em LED, com luz de condução diurna, que é esse filete que sai aqui à frente, vindo até o final do farol, que também é a luz de indicação. Parte aqui com luz presencial da lanterna laranja e também um indicador aqui com um refletor noturno. O sistema de iluminação do farol é do tipo Matrix, com acendimento automático, farol alto e baixo e sistema comutativo. E aí ele tem todo esse detalhe em black piano, com esses detalhes também em vermelho, como vocês podem notar no interior do farol, que se destaca. Aqui na parte frontal do modelo, o visual ele é bem agressivo, com esses vincos bem aparentes, com as aberturas de ar aqui que realmente ficam bem destacadas, com essa peça em preto fosco, com essa parte lateral aqui também, que vai passando por toda a frente do capô com esse detalhe preto fosco também. A abertura de ar aqui à frente com o detalhe em preto fosco, que é funcional para o sistema de resfriamento ali dos freios da frente do modelo. Aqui mais à frente, vocês notem toda essa abertura bem agressiva também, que realmente tem um destaque para esse modelo. Logo aqui à frente da Toyota, mais acima no para-brisas, uma câmera que monitora todo o trajeto para trazer mais segurança através do sistema Toyota Safety Sense, com pré-colisão, frenagem semi-autônoma, mudança de faixa involuntária e também ACC. Sensores de estacionamento dianteiro com alerta de proximidade, que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior como é o funcionamento. E aí vocês notem esses vincos aqui na lateral do capô que vem até a frente. E agora eu quero mostrar o motor do Toyota Supra. A sua motorização é 3.0 turbo a gasolina com 340 cavalos com torque de 50.1 kgfm a 6.500 RPM. Ele é um duplo comando de válvulas V6 com injeção direta e ele não utiliza correia dentada e sim corrente de comando com um bloco em alumínio com tração traseira para esse modelo. E essa motorização que é compartilhada com o BMW Z4. Também um detalhe interessante, 0 a 100 de 4.1 segundos. Aqui você tem esses detalhes com a parte estrutural aqui de torção do modelo. Outro detalhe interessante também dessa motorização, câmbio automático que é de 8 velocidades com a inscrição ZF. Então ele tem trocas bem esportivas aqui para o modelo junto com essa motorização que realmente se destaca. Braços pantográficos aqui no modelo, eu vou deixar a ficha técnica para que você possa acompanhar detalhes referentes a consumo e quais os acessórios que vem de série nesse modelo. No capô não tem manta acústica, aqui é para escutar o barulho de esportividade do modelo. Simplesmente aqui é a manta acústica entre a parte do painel e o motor. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os carros em cada detalhe. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação mostrando os carros em cada detalhe, eu convido você a se inscrever no nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas. Ela tem
das bordas vindo até o centro, todo esse detalhe cromado. Vocês percebam que ela tem as aberturas maiores ali com os vincos bem aparentes em preto brilhante, que realmente deixa a roda aqui com um design mais esportivo. Sistema de freios a disco aqui com a pinça vermelha Brembo ali com a inscrição Toyota Supra, que são de 4 pistões. E o disco dianteiro 435 mm, traseiro 438 mm. Perfil dos pneus 265, 35, roda de 19 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão do Toyota Supra, que mede 4,37 m de comprimento. O vão livre de solo é de 12 centímetros apenas. É um esportivo que é realmente colado no chão. Todo o detalhe aqui, ó, com a saia lateral em preto fosco, que fica bem marcante. Vocês percebam essas linhas bem fluídas que terminam na parte traseira, trazendo um design mais agressivo para o modelo. Esse detalhe aqui em preto fosco, com os vincos terminando no capô, como eu falei anteriormente. Na coluna A, esse detalhe em black piano, com essa parte de baixo do retrovisor. Aqui nós temos sensor de ponto cego e repetidor de seta, e aqui acima já é preto fosco. Na parte do teto, vocês percebam também esse detalhe aqui que fica bem marcante com a silhueta. E aí você tem aqui o detalhe do teto que é bem mais rebaixado. Como é um carro bem esportivo, realmente você vai perceber isso quando eu entrar no modelo ali para mostrar para vocês. O detalhe aqui na porta, que tem a parte aqui em preto fosco, as maçanetas são na cor do veículo, um vermelho bem chamativo, realmente por onde passa chama a atenção, e aqui apenas 2 lugares para esse modelo, para esse coupé. E olha como as linhas, a parte de cima que terminam na parte traseira, trazendo uma fluidez com um destaque bem esportivo aqui para o modelo. O sistema de suspensão traseira é do tipo independente, que é ativa quando você aciona o modo Sport ali do modelo. Os detalhes aqui também com o refletor noturno, e agora eu quero abrir a imagem para mostrar a parte traseira do modelo para vocês. Na parte traseira do modelo, os detalhes começam com os 4 pontos do sensor de estacionamento com alerta de proximidade no painel, que também tem sistema de frenagem semi-autônoma. Quando ele percebe o objeto, ele vai frear automaticamente. É um sistema de segurança interessante, depois mostro para vocês. Todo o detalhe aqui, ó, em preto fosco, que atravessa toda a parte do para-choque, com esses detalhes que realmente fica bem marcante. Refletor noturno para ajudar na visibilidade, 2 ponteiras de escapamento aqui, completamente esportivo, que tem um ronco bem bonito, depois eu mostro para vocês no interior. Aqui você tem referente à indicação de ré, que é em LED, que fica aqui detalhado. Detalhe aqui também, ó, com as partes aqui das lanternas traseiras, que já se ornam com essas linhas mais agressivas, com todo o sistema de iluminação em LED, com máscara negra, a inscrição Supra, GR e o logo aqui da Toyota ao centro. Aqui vocês percebam, parece um aerofólio integrado junto com a tampa traseira, que tem aquecedor do vidro traseiro, terceira lanterna de frenagem. Para fazer a abertura do porta-malas, tem que apertar o botão aqui na chave presencial para que você possa ter acesso a esse porta-malas que tem 290 litros. Por ser um carro com somente 2 pessoas, cabe aí umas bagagens do tipo médio para utilizar aqui no modelo, se tratando aí numa track day final de semana ou um passeio. Toda a parte aqui com um tampão, detalhe aqui em preto fosco, e descendo aqui você tem a parte das alças para facilitar. Câmera de ré, que depois eu mostro para vocês lá no interior como é o funcionamento. Falando na parte de segurança, ele conta com freios a disco nas 4 rodas, com ABS, EBD e também BAS e assistente de rampa. E 8 airbags no total. São 2 airbags frontais, airbag de joelho para o motorista, laterais e também cortina nos vidros. A sua chave é do tipo presencial, com uma inscrição Toyota, esse detalhe vermelho, do outro lado esse botão para você acionar para encontrar o carro de uma maneira mais fácil no estacionamento, abertura do porta-malas e alarme perimétrico. Segurou aqui para fechar o veículo, ele rebate tanto o retrovisor quanto o vidro, você tem que segurar para que ele feche até o final. A chave presencial você pode colocar no bolso ou na bolsa, colocar a mão aqui na maçaneta para que você possa fazer a abertura aqui do Toyota Supra através da Smart Entry, traz mais comodidade. A abertura da porta aqui é bem maior por ter apenas a ocupação para 2 pessoas. E vamos mostrar os detalhes na fileira dos bancos dianteiros. A soleira com esse detalhe preto e também aço escovado com a inscrição Toyota Supra. Regulagem elétrica, tanto do lado do motorista como do lado do passageiro. Aqui você tem memorização somente para o lado do motorista. Aqui você consegue colocar para trás, para frente, regular aqui, ó,
a inclinação aqui da altura do banco, você consegue reclinar também as costas para você deixar de acordo o seu conforto. E aqui um detalhe interessante, você aperta esse botão, ele vai inflar essa parte aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir perceber, mas essa parte toda, ela se une aqui às costas para você ficar bem mais pregado no banco ali, para trazer um conforto melhor ao dirigir, para não ficar escapando do banco por ser um carro esportivo. E mais abaixo aqui, você tem a regulagem aqui referente à parte da lombar, tudo para trazer mais conforto e dirigibilidade no modelo. E agora vamos entrar aqui para conhecer o interior do Toyota Supra GR 2022. O ronco já fala tudo, né? Hoje praticamente zerei a participação desse canal aqui em 4 anos. Um carro esportivo. Não preciso falar mais nada, né? O ronco já fala tudo. Painel digital de 8 polegadas, uma multimídia de 8.8 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay sem fio. Aqui você tem informações de pressurização do pneu. Aqui você consegue vir na parte que ele mostra quanto que está aqui a pressurização, parte de informação de óleo, informação do veículo. Mais acima aqui você tem a parte do menu. Então você tem atendimento telefone celular via Bluetooth para fazer aqui no modelo, GPS nativo aqui para poder fazer a utilização. Também, voltando aqui, você tem a parte bem fluida aqui da multimídia, né? Ela é bem sensível ao toque, previsão do tempo, rádio, dispositivos aqui que você tem as configurações do veículo, linguagem, enfim, touchpad, você consegue fazer todas essas partes aqui de configuração aqui do modelo. Vocês percebam que é uma multimídia praticamente idêntica aí do Z4 da BMW. Saídas de ar-condicionado aqui com aço escovado, bem bonito, bem destacado, botão Start-Stop para fazer ignição no veículo, todo o console aqui em black piano. Essa parte aqui, ó, todo macio ao toque em couro, com a parte aqui para você encostar o joelho para realmente ficar bem acomodado aqui por ser um modelo esportivo. Ar-condicionado que é do tipo digital, 2 zonas com ar quente e ar frio. Você consegue colocar a temperatura para o lado do motorista, outra temperatura para o lado do passageiro. Resfriamento do banco dianteiro aqui, ó, tanto para o lado do motorista e passageiro, você tem essa opção. E você tem a opção de 3 velocidades também. Aquecedor do vidro dianteiro, aquecedor do vidro traseiro. Aqui você tem o detalhe também do fluxo do ar-condicionado, que você consegue aumentar a velocidade ou diminuir. E aqui desse lado você tem os fluxos. Aqui a parte dos pés, ao centro e também à frente. Então você consegue ter essa parte de escolher, tanto para o lado do motorista como para o lado do passageiro. E aqui reuso da ventilação no interior do veículo ou a ventilação vinda de fora e ligar o ar-condicionado. Você tem essas opções aqui. Estações aqui de rádio, você consegue aumentar o volume, desligar aqui a parte da multimídia, as estações de rádio com memorização, pular as estações de rádio, a música que você está ouvindo ou o modo referente aqui das músicas ou a rádio que você está ouvindo aqui no modelo. Todo detalhe aqui, ó, em couro, bem macio ao toque, com a linha aparente, 2 porta-copos aqui mais abaixo também, sistemas de som aqui, ó, JBL, são 12 aqui no total, então são alto-falantes com muita qualidade de som aqui no modelo. Essa parte do console central, vocês percebam que até a parte do câmbio, como estão unindo plataforma, praticamente igual aí do Z4. Todo o acabamento aqui em fibra de carbono, o câmbio que é automático com a inscrição ZF de 8 velocidades aqui no modelo, 8 marchas, e aí você consegue apertar esse botão e você consegue colocar para frente aqui, ó. Aí ele vai mudar a inclinação de ré aqui no ângulo. E detalhe, a parte do retrovisor ali, ele tem touchdown, então ele vai reclinar para você enxergar a guia de uma maneira mais fácil. Sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, então ele tem aqui o ângulo, quando você esterça o volante também, ele aparece tanto desse lado como do outro lado, e as linhas dinâmicas também de distanciamento. Então quando você solta aqui, ele vai dar o alerta sonoro e visual, como está ligado aqui, e você consegue ligar nessa parte aqui também referente a isso. Então é uma parte que traz mais segurança. Colocamos aqui também no modo drive, então ele já muda a parte da câmera ali também, tudo isso fica bem mais fácil. Tem o drive 1, 2, 3, as formas manuais aqui para fazer a troca também. E para colocar no P, você segura aqui e ele muda automaticamente para o parking, para poder estar utilizando o veículo de forma para estacionamento, para ficar parado. Freio de estacionamento eletrônico, você tem a função também aqui, a parte para ativar ou desativar o sistema de tração e estabilidade, lembrando que ele tem assistente de rampa, freio ABS com EBD e IBAS, e a função Sport, vai fazer as trocas simultâneas aqui da forma automática, para deixar o carro mais esportivo, com um giro maior do motor realmente
facilita. Aqui você tem as opções aqui do touchpad, que você utiliza aqui na parte do detalhe que você tem da multimídia. Então você tem os controles aqui, ó, para o lado direito, lado esquerdo, você vai mudando aqui também, ó. Então você coloca a mão direita aqui apoiada e você consegue ter toda essa parte aqui de menu, mídia, mapa e fazer as opções aqui, colocando para o lado, para frente, mudando aqui para o lado, ó, girando essa rodinha aqui como vocês estão vendo, e ele vai mudando ali toda a parte do referente à multimídia ali através do mousepad, facilita também. Recarregamento de celular por indução, sem fio, tomada 12 volts, uma tomada USB, vocês vão conseguir enxergar aqui, ó, para conectar um pendrive. Enfim, se o seu celular tem tecnologia disponível, você consegue utilizar aqui para fazer o recarregamento de celular por indução. Isso realmente facilita e faz toda a diferença. No banco dianteiro, os detalhes aqui com revestimento em couro, com toda a costura aparente aqui que realmente fica destacada, e as partes mais lisas do couro. Parte lateral para trazer mais conforto, essa parte acima com acabamento aqui em aço escovado, o teto com todo esse detalhe em preto fosco, aqui quebra-sol com a opção do espelho, puxou, ele acende a iluminação tanto para o lado do motorista e passageiro com a iluminação em LED aqui mais acima. Tweeter referente ao sistema JBL, que eu falei para vocês que são de 12 alto-falantes, aqui o detalhe da porta do passageiro, alto-falante também, e ali os nichos que você consegue utilizar, trava das portas e também ajuste do vidro elétrico. Porta-luvas, que você tem aqui o espaço, bem pequenininho mesmo, por ser um carro mais esportivo, todo o acabamento aqui, ó, bem macio ao toque, com a linha aparente, e o sistema JBL, como eu falei para vocês, aqui também, são 12 alto-falantes, uma multimídia aqui flutuante, e aqui a parte, ó, bem macio ao toque também, como vocês veem aqui na parte do painel. Porta do motorista, as travas dos vidros elétricos, rebatimento aqui dos retrovisores que você aperta o botão, regulagem elétrica dos retrovisores, os vidros com a função auto-down, sobe com um toque só, todos os comandos aqui são iluminados. Na parte do painel você tem referente aqui, que é muito parecido com o Z4, parte do farol, farol alto, farol baixo, farol comutativo, regulagem aqui do facho do farol que você tem também no veículo, que você consegue ter essa parte, e farol alto e baixo comutativo, que faz parte do sistema Toyota Safety Sense. Então se você está à noite, você consegue colocar o farol alto automático para baixo, ele faz isso de maneira automática, passou o veículo por você, ele volta para o farol alto. E na parte ali do painel, ó, o head-up display, não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas para você não tirar o olho da pista por ser um carro esportivo, ele aparece ali a parte com o velocímetro digital, a marcha que você tá, se é manual, se é drive, enfim, tem essas opções para você acompanhar também. Interessante. A sua direção é eletroassistida com regulagem de altura, regulagem de profundidade, todo o acabamento aqui, ó, em couro com essa linha aparente. Aqui desse lado os controles que você tem referente ao Toyota Safety Sense, também os controles do computador de bordo que você consegue optar aqui desse lado. Então você tem sistema Toyota Safety Sense com pré-colisão, que você consegue acionar aqui acima. Vamos supor que você não identificou uma situação de risco à sua frente, ele vai te dar um alerta sonoro e visual e fazer a frenagem semi-autônoma para evitar que você tenha uma colisão com o veículo. Esse outro botão, quando você mantém ativo, faz parte do ACC, que é o controle de velocidade cruzeiro adaptativo. Então ele vai se igualar à velocidade do carro que está à frente, que está reduzindo a velocidade, enfim, facilita também. E mais abaixo aqui, faz parte do sistema de mudança de faixa involuntária, que você também tem essa opção. Se você não deu seta para o lado esquerdo ou direito, ele vai te dar um alerta sonoro e visual informando que você está saindo da faixa de rodagem. Então ele vai fazer as correções também com centralização de faixa, para que você permaneça na faixa de rodagem. Então essa parte de segurança do modelo realmente bem interessante. Aqui do outro lado, comando de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth, e você gira essa parte aqui, ó, referente aqui aos comandos que você tem no computador de bordo aqui do carro. Você tem também aqui a parte com informações do tanque de combustível, que é de 52 litros. Aqui do outro lado, arrefecimento do motor, velocímetro digital, indicação de câmbio, conta giros. Aqui ao centro você tem relógio, temperatura exterior, tá marcando ali 29 graus. E aí você tem referente à pressurização do pneu, tá mostrando a mensagem ali para mim. Então você tem esse detalhe também. Então você consegue colocar nessas partes aqui, ó, todo o detalhe referente ao computador de bordo. E aqui você aperta OK, então você vai mudando ali toda a parte de configurativo do carro. Então ele tem odômetro total, trip A, trip B, velocidade instantânea, quanto que você consegue rodar com o combustível que você tem no tanque. Então você tem todas essas informações aqui nesse painel digital de 8 polegadas. Aqui as mudanças no pedal shift
para fazer as trocas manuais aqui no modelo, para realmente fazer uma tocada mais esportiva aqui nesse modelo. Não preciso falar mais nada, né? Esses foram todos os detalhes do Toyota Supra GR 2022. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo, caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal.